Meus amigos, muito boa tarde. Voltando, né? Queria agradecer, né, aos novos inscritos, as novas inscrições, as novas visualizações. A Eurocopa, acabamos vendo que a Espanha fez dois grandes jogos fantásticos, né? Nas semifinais, tendo que virar, né, contra a França em Munique, e na decisão, aquele jogo espetacular diante da Inglaterra, com direito a todos os ingredientes. Visando resumir, né? A Espanha acabou triunfando em solo germânico e agora é a única tetracampeã europeia, deixando para trás a própria Alemanha, e ambas, né, Espanha e Alemanha, eram as maiores campeãs continentais. Agora a Espanha isolada a liderança com 4 conquistas. Mas vamos aqui, meus amigos, de Copa do Brasil, as oitavas de final, aquela, né, que é considerada a competição mais democrática do nosso futebol. E as oitavas de final que tiveram seus primeiros jogos, né, os chamados jogos de ida, nesta semana, e na próxima semana complementam aí para saber quem avança às quartas de final da Copa do Brasil 2024. Então, na terça-feira, né, abrindo os trabalhos dessas oitavas de finais, dos seus jogos de ida, São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia. São Paulo e Goiás é um jogo onde o São Paulo, de fato, mostrou toda a sua imposição, causando muito desconforto à equipe do Goiás, que praticamente se propôs a tentar se defender. Ainda teve a expulsão do Marcão ainda no primeiro tempo. Houve muita reclamação, muita contestação por parte dos goianos, mas a jogada foi uma jogada um tanto aguda de causar riscos, de fato, à integridade física do atleta. Então, Marcão foi expulso e acabou dificultando ainda mais os trabalhos de defesa, a pretensão de defesa da equipe goiana. O São Paulo, no segundo tempo, chegou a ter cerca de 83% de posse de bola, com cerca de 27 oportunidades criadas. Então o São Paulo, de fato, foi uma equipe com maior volume de jogo, com mais oportunidades criadas, e acabou chegando aos gols no segundo tempo. Com Luciano e Caleri, São Paulo 2, abrindo vantagem diante do Goiás no Morumbi. Esse confronto até já se repetiu em outras oportunidades na Copa do Brasil. Na edição 2003, aquele Goiás, né, que até então os desconhecidos Fabão, Grafite, e que depois fariam muito sucesso e até projetariam o São Paulo para lá de competitivo a partir do ano de 2004, com o técnico Cuca e seus comandados. Naquela ocasião, em 2003, o Goiás surpreenderia e eliminaria o São Paulo nas quartas de final naquela Copa do Brasil. 2 empates, né, com Serra Dourada e um empate no Morumbi. E com o gol marcado fora de casa, os esmeraldinos avançariam e seriam eliminados para o então campeão Cruzeiro. Isso foi em 2003. Em outras 2 oportunidades, o São Paulo eliminou os goianos, e agora esse confronto repete-se novamente nas oitavas de final. Mas o São Paulo é quem larga na frente, com 2-0, e agora vai administrar, né, essa vantagem, essa importante vantagem construída no Morumbi, e agora vai para a Serrinha, né, com a Ailê Pinheiro, pegar esse Goiás na quinta-feira. Botafogo 1, Bahia 1 no Engenhão. Um jogo também bastante movimentado, mas o Botafogo abriu os trabalhos, né, com Carlos Alberto no Engenhão, e o Bahia empataria no final da primeira etapa, né, gol de cabeça, né, depois de uma belíssima assistência. Cauli completou de cabeça, o Botafogo não conseguiu chegar a tempo. Um jogo bastante movimentado, o Botafogo tentou encurralar o Bahia, mas o Bahia também teve algumas oportunidades, mas acabou mesmo tudo igual no Engenhão. Botafogo 1, Bahia 1. Agora, os confrontos da quarta-feira, os confrontos de quarta-feira, tiveram nada mais ou menos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Flamengo com 4 conquistas de Copa do Brasil, atual vice-campeão.
da competição. O São Paulo é o atual campeão, né? Campeão em 2023, de forma inédita, tá? E o Palmeiras também com 4 conquistas de Copa do Brasil. No Maracanã, o Flamengo pode-se dizer que se impôs do começo ao fim. Do começo ao fim, meus amigos. Então foi um Flamengo que de fato encurralou o Palmeiras, deixou o Palmeiras em diversos momentos nas cordas. O Palmeiras até ensaiou, esboçou alguma proposta de jogo, mas o fato é que o time do Abel não conseguiu causar esse desconforto nos comandados do Tite. Empurrado pela sua fanática torcida, o Maracanã lotado, o Flamengo no segundo tempo fez 2 gols, construiu uma boa vantagem e vai tentar defender isso na próxima semana, no Allianz Parque, onde dessa vez quem vai mandar é o Palmeiras. Palmeiras, nesse momento na temporada, busca aí uma reabilitação. Mas com gols de Pedro e Luiz Araújo, o Flamengo abriu 2-0, deixando o Palmeiras numa desvantagem para tentar ver o que é possível fazer no Allianz Parque no jogo da volta. Atlético Goianiense empatou com o Vasco no Antônio Ascioli, também um jogo bastante movimentado. O Atlético Goianiense até buscou grandes oportunidades, mas o Vasco, que já tirou Fortaleza, né, naquele jogo emblemático, naquela disputa épica de pênaltis em São Januário, mas o Vasco vai mostrando aí a sua força e conseguiu arrancar um bom empate fora de casa, vai decidir em casa, em São Januário, essa disputa aí com o Dragão, com o Atlético Goianiense. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil na edição 2001, naquela final contra o Coritiba. Portanto, o Vasco, com o apoio do seu torcedor, vai tentar aí confirmar uma possível classificação diante do valente Dragão. No Paraná, em Curitiba, o Atlético Paranaense, que até começou bastante desconfortável, porque o Bragantino botou o Léo Link para trabalhar. Olha, eu diria que Léo Link, é verdade que o Atlético Paranaense venceu a equipe do Red Bull Bragantino, mas o Atlético Paranaense deve e muito às grandes defesas do goleiro Léo Link, e que ajudou sim a construir essa importante vitória, esse importante placar construído pelos paranaenses. Atlético Paranaense 2, Red Bull Bragantino, que também teve algumas grandes, boas oportunidades, mas parou na maioria das situações em grandes defesas do goleiro Léo Link, que ajudou a garantir essa importante vitória em favor dos paranaenses. CRB 2, Atlético Mineiro 2 no Rei Pelé. O CRB começou encurralando o Atlético Mineiro. O CRB, que hoje disputa a Série B, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, abriu logo 2-0 para cima do Clube Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro, depois com Paulinho diminuindo e Gustavo Scarpa, num baita chute, conseguiu empatar e conseguiu levar um empate aí, tentar a classificação agora no jogo da volta, dessa vez em solo mineiro. Mas no Rei Pelé, CRB 2, que teve um bom comportamento, conseguiu de fato até demonstrar uma certa imposição diante do Atlético Mineiro, não conseguiu vencer, mas vai levando aí um empate e tá tudo aberto, vai tentar aí brigar, competir por essa vaga agora em solo mineiro diante talvez de um favorito Atlético Mineiro. Corinthians e Grêmio empataram nesse jogo, né, que marca, né, o Corinthians 3 vezes campeão da Copa do Brasil, enquanto que o Grêmio copeiro, né, 5 conquistas de Copa do Brasil, mas ficou mesmo no 0-0 na Neoquímica Arena. Grandes defesas do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, teve que fazer em diversos momentos defesas assim para garantir o empate. O Corinthians também teve oportunidades para encurralar o Grêmio, mas não conseguiu sair da retranca, não conseguiu furar a retranca e ficou mesmo no 0-0 na Neoquímica Arena. Corinthians e Grêmio, que já até foram protagonistas em decisões de Copa do Brasil. Corinthians venceu o Grêmio na final daquela Copa do Brasil de 1995 e o Grêmio vencendo em solo paulista a Copa do Brasil no final contra o Corinthians. O então técnico Tite no Grêmio vencendo aquela Copa do Brasil no ano de 2001. Fechando, meus amigos, fechando os trabalhos, tivemos na quinta-feira no Alfredo Jaconi
um Juventude de virada, vencendo o Fluminense por 3-2. Um jogo muito físico, muito, de fato, né, esgotaram de fato as possibilidades. A Juventude teve que de fato buscar a virada. O Fluminense abriu os trabalhos, né, lá no Alfredo Jaconi, uma fria, né, Caxias do Sul, mas o Juventude foi buscar a virada, chegou a ficar no placar na frente por 3-1, e o Fluminense ainda conseguiu descontar praticamente aí no apito final, nos acréscimos, no segundo tempo. O Fluminense conseguiu diminuir o prejuízo e levar para o Rio de Janeiro essa vitória, né? Essa vitória do Juventude. Juventude 3 no Alfredo Jaconi, Juventude 3, Fluminense 2. Esse jogo que marca, né, o encontro, né, de campeões da Copa do Brasil. Juventude, campeão da Copa do Brasil no ano de 1999, e o Fluminense, que venceu a competição no ano de 2007. Então é isso, meus amigos. Então, um breve aí, panorama aí desses confrontos que marcaram aí os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogos da volta na próxima semana, e vamos ver aí o que é que vai acontecer, quem avança às quartas de final da edição 2024. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. E já aproveitando, falei da questão da bola, né, da bola da Eurocopa, a Fußball-Liga, e ela vai ficar, meus amigos, para dezembro. Para dezembro, meus amigos, uma proposta aí até de fechamento dos trabalhos em 2024, e quem sabe aí fazer uma baita de uma premiação. Fiquem todos com Deus, saúde a todos, até uma próxima oportunidade.